Oi, tá me ouvindo, Fox? Eu estou ouvindo. Eu acho que agora foi, hein? Tá recording. Primeiro, eu quero agradecer vocês por participarem da Quero Quando Levo. A gente está feliz de poder fazer um line-up assim com uma galera alguma galera que eu já acompanhava, uma galera que eu não acompanhava e que pela proposta da Quero Quando Levo eu estou conhecendo assim. E acho que Uhum. nesse momento de pandemia está sendo muito legal, porque estou conhecendo muita gente e está encurtando a relação com muita gente que é bacana e que constrói, pensa coisas parecidas comigo e que provavelmente se o ano tivesse tido outro tom, eu não conheceria. Então, eu estou bastante feliz com essa oportunidade assim da vida, embora a gente saiba que seja um momento completamente caótico, muito triste em muitos sentidos. Mas eu quero quando levo veio muito da minha vontade assim de fazer um mapeamento, de fazer acontecer junções entre artistas e DJs, da gente pensar visualidades e de pensar sonoridades que são construídas por artistas que estão fora dessa normatividade, né? Que estão produzindo uma arte anormal, uma arte fora do que as normas estão construindo. Isso não quer dizer que, né, assim, no mundo da música eletrônica a gente não siga gêneros de músicas e etc, mas eu acho que todo mundo que tem uma trajetória de mundo que foge dessa normatividade acaba tendo outras visões e outras percepções, outras leituras das questões estéticas mesmo também. Então, isso é um pouco do que a Quero Quando Levo quer trazer em termos de pensar visualidades possíveis para a nossa comunidade e visualidades outras e sonoridades outras e de trazer nesse momento que a gente também está meio afastado a possibilidade da gente estar juntos, a possibilidade de trazer um bom domingo, assim. Só trazer uma alegria, assim, um bom momento. Então, é muito nesse sentido a pesquisa e a união, assim, das coisas. E eu estou feliz de vocês terem aceitado e terem tido vontade de estar com a gente. Então, eu queria, aqui com essa conversa, também mapear um pouco com vocês, que vocês falassem um pouco dos trabalhos de vocês, das influências de vocês como artistas, como DJs, da pesquisa, ou se não tem, se não é sobre pesquisa, se é sobre outra coisa. Então, eu sou Libra, eu sou DJ há 4 anos. Eu sou representada pela coletiva Escapa, que é uma coletiva daqui feita por mim, Anti Ribeiro e Bia Hits, que tem pensado produções, tanto festivas como informativas, que são protagonizadas por mentes racializadas. E a gente fala mentes muito porque a gente tem tentado fugir um pouco dessa gama representativa que algumas produções têm pego, assim, corpos dissidentes, corpos desviantes, só para suprir uma demanda mesmo de ser inclusivo. E a gente está tentando pensar um pouco a partir da mente, do trabalho, do que essas pessoas estão pensando, do que só capturar esses corpos, assim. E além disso, sou residente da Batistaca, que é um projeto de música eletrônica na rua aqui de Recife, e da Festa N-Bomb. Meu trabalho com som, no modo geral, eu tenho uma pesquisa bem eclética, assim, não me limito muito do que eu vou tocar, mas a música eletrônica sempre foi base das minhas pesquisas, principalmente o house music, uma pegada meio hip house, assim, muito influenciada pela Zilia Banks, cachorrinha mesmo, soul. É uma vertente que eu gosto muito, assim, quando o house quase que flerta com breakbeat, assim, que tem o hip hop ali meio que seguindo a batida. E além disso, eu estudo muito o Afrobeat. Gosto muito do Afrobeat dentro de uma perspectiva meio que do techno, assim, quase como um minimal Afrobeat, assim. É uma parada que eu curto muito de pesquisar. E o Ghetto Club, assim, que veio para mim a partir da Baticista, mas que depois pesquisando outras gatas eu comecei a me entender muito dentro disso, quando tipo os vocais e as referências brasileiras vão entrando em experiências sonoras eletrônicas que não estão muito no 4x4, assim, sabe? Estão realmente nas produções quebradas, que vão formatando isso, assim, sabe? Que flertam com o funk, mas para mim estão em outro lugar também.
Então, minhas pesquisas estão meio que nessas referências, assim, sempre com a relação com a diáspora, de alguma maneira, assim, com a minha diáspora, né? Mas eu também tenho um respeito muito do que eu tô afim de tocar e ouvir, pesquisar e tudo mais. Para Quero Quando Levo, eu lembro que quando a Marta me convidou, ela falou um pouco sobre a experiência da festa, assim, né? Que era tipo um domingo, uma experiência mais ensolarada, eu fiquei muito isso na minha cabeça. Uma experiência mais ensolarada e que meio que tinha um desenho de som muito interessante, assim. Quando eu vi o line-up, eu já meio que visualizei isso, assim. Por conhecer o trabalho de vocês quatro um pouco e imaginando o que seria. E para mim foi muito gostoso gravar, não foi nada tenso, assim, porque eu realmente fiz uma seleção de músicas que eu pesquiso, mas que principalmente eu ouço, assim, sabe? Tipo, eu gosto muito do lo-fi house, que é um gênero que eu não toco muito, assim, quando eu tô pesquisando, não é uma coisa que eu vou se incrementa assim, na estrutura do meu set, mas eu toquei bastante na Quero Quando Levo, mas para trazer uma pesquisa realmente uma seleção mais pessoal, assim, porque eu gosto muito do lo-fi house, assim. É uma pesquisa que tem bastante vocais femininos, assim. Tem um pouco do Afrobeat, mas eu quis quase que mesclar, assim. Não queria muito que virasse um set, eu queria que fosse mesclado dentro da experiência, porque eu gosto muito da quebra que dá no corpo, assim, quando chega aquela base do Afrobeat, assim. Eu também senti a experiência bem acolhedora, assim, com as pessoas. Era bem lindo, assim, quando alguém aparecia, aí comentava assim, você é linda, assim. Achei isso super lindo, assim, porque acho que vai criando também, as pessoas vão existindo naquela experiência, assim, né? Que a gente sabe que é um pouco fria porque é online, mas as pessoas estão ali, né? Na casa delas, participando daquele momento. Então, para mim, tipo, poder fazer o set num lugar que também tinha uma experiência afetiva também, foi um bafo. Ah, que tudo. Eu acho que eu sinto muito isso, assim, que a gente tem conseguido construir isso, né, Quero Quando Levo, de um certo afeto, sabe? Tem várias pessoas que estão indo na festa desde a primeira edição, já são amigas e vão sempre juntas, enfim. Acho que está sendo bastante bonito, assim, a gente construir uma familhinha, assim, da Quero Quando Levo e fazer a coisa fluir nesse lugar de troca, né? E de aproximação também. E você, Fox, fala com a gente. Eu sou o Fox, eu toco. Sou DJ há 2 anos. É, a minha oportunidade, ela veio recente. Eu fiz o curso de discotecagem num espaço que já produz festa. Foi no Zig Club. Foi um curso voltado para as pessoas trans e negras, para que foi disponibilizado 11 vagas. Então, a gente fazia aula de quarta-feira e o DJ que nos ensinou, ele trouxe a visão dele, né, de como se constrói uma pista. Então, eu sou muito influenciado por essa pessoa e da maneira como ela compreende o seu público e para quem a gente toca. E aí, a partir disso, as minhas experiências e a minha pesquisa foi para esse viés. Eu tive que descolar de tudo que eu sempre ouvi. Eu gosto de new wave, mas também gosto de balada romântica, sou apaixonado por disco, sou fã de rádio. E aí, é, eu tive que descolar de tudo isso e pensar como que o que eu faria que de alguma maneira eu conseguisse juntar minhas influências, meu passado, com o que está sendo consumido agora, porque eu nunca quis ficar na gaveta, sabe? Eu sempre, depois que eu fiz o curso, aí tive a oportunidade de tocar no Zig, aí começou a tocar um monte de lugares, mas aí depois parou, e aí a gente começa a pensar, tipo, será que a minha pesquisa está errada? Será que eu não estou conseguindo entender os lugares onde estou tocando? E aí eu comecei a ouvir sets dos DJs que estão na cena aqui em São Paulo, que estão em ascensão. E muitos desses corpos são brancos, né? Cisgêneros masculinos. São poucas manas que estão num lugar. Eu admiro várias, mas estou falando de consumo, de que ganha dinheiro. Aí eu venho dessa escola, né? Só retomando. Eu venho dessa escola desse DJ.
E aí ele me ensinou como base que a gente tem que tocar o que as pessoas querem ouvir. Acima de tudo, a gente tem que aprender a fazer pista e contar uma história. Então, você precisa contar um set com história. Então, as pessoas precisam entender a sua história. E esse período de pandemia, eu aprendi que eu não consigo construir histórias de set se eu não estou bem, por exemplo. Na semana da festa, eu fui expulso de casa pela minha mãe, fiquei com vários problemas pessoais e o meu emocional estava abaladíssimo. Eu estava assim no fio, mas era pensar nessa festa que estava me tirando, sabe, me fazendo levantar e falando, vou fazer, vou fazer. E aí eu queimei minha caixa, coloquei na tomada 220, ela 110, minha caixa de som. E aí eu falei, meu Deus, eu tava com tudo programado e de repente minha vida desmoronou, assim. E tipo, a maneira como eu acabei entregando o trabalho foi um resultado e uma resposta para mim mesmo, enquanto tem que persistir, sabe? É isso que vai me tirar, isso que vai me fazer acordar todos os dias. Então eu fiz o set naquele momento com uma necessidade de sair de um lugar emocional. Então, quando a Marta convidou, ela falou que tinha esse sentido solar, domingo, também pensando qual público que também que ia assistir, que ia interagir. Eu pensei num primeiro momento em trazer um soulful, só que a minha pesquisa e as músicas que vinham para mim emocionalmente, nem todas eram, sabe? E aí eu fiquei assim, meu Deus, eu pensei em pensei num estilo, e de repente tinha muito disco, e aí eu falei assim, é a minha forma de rezar aí, porque a disco é do coraçãozinho, assim. Então eu tenho muita influência de disco, então, que é o que eu tenho tentado trazer, agregado aos afrobeats, que foi uma primeira referência que eu tive. Quando alguém pergunta, mas você é DJ do quê? Você toca o quê? Eu aprendi a falar que eu toco música eletrônica, que faço festa. Que independente do estilo, se você tem um ouvido bom, se você tem um brilhinho, você faz pista com qualquer estilo, né? E aí eu fui indo e de repente tinha os discos e afrobeats e classic house. E aí foi uma história de mim mesma, assim, porque tinha muita coisa que falava comigo, se eu não chorar fazendo set, assim, enquanto eu escuto as músicas, eu nem coloco música no meu set, sabe? Eu preciso sentir, eu preciso chorar. E é isso, eu gosto também de breakbeat, techno, tudo que a gente bota no peito. Eu fico muito feliz de você ter ficado satisfeito, assim, de ter feito set, de ter sido Sim, algo que te motivou num momento mais difícil, assim, numa semana difícil. E essa coisa de fazer a pista, cara, eu senti muito isso no seu set. Eu falei, eu senti que você tinha essa preocupação, assim, sabe? Porque é uma preocupação que eu tenho muito, assim. Eu acho que, para além de mostrar a minha pesquisa, o que que eu ouço, o que que eu gosto, o que que eu quero, a minha preocupação central como DJ mesmo é fazer pista, tanto para mim quanto para quem está na pista, sabe? Porque eu acho que as pessoas estão ali despendendo um tempo, um dinheiro, parte da vida delas para estar ali e para curtirem, para terem um bom momento, assim. É o milagre, assim, do DJ, sabe? De você conduzir emocionalmente um grupo de pessoas a um êxtase, a um transe, a momentos emocionais, assim, essa condução do transe me interessa muito. É muito maneiro, assim. E acho que você consegue trazer isso muito bem. Eu fiquei bastante surpresa, porque eu só tinha te escutado, não tinha ainda te visto, né? eu tiro corpos não padrões pra dançar, sabe? Eu chamo os meus pra dançar. Coisa que eu nunca tive muitas oportunidades de encontrar nas pistas, sabe? Sempre me senti muito distante daquele DJ, daquela pessoa que estava fazendo a festa.
E por mais que a música da pessoa fosse incrível, a representatividade importa. Sou muito pioneira aqui em São Paulo, como um cara trans, assim, que tem tentado ocupar alguns lugares. E tem um rolê de não ser cis que é muito complexo pra gente, que a gente tem que provar o tempo todo que a gente é, que a gente se reivindica, que tem uma cobrança de estética, de padrão e de masculinidade, que a música se eu tiver que dançar chachado, eu vou dançar, porque aquilo é meu, a música me pertence, e aí só eu para fazer outros eus dançarem, só a Libra para fazer outras Libras dançarem, só a Suelen, só você, Marta, para fazer outros de nós dançarem, porque a gente precisa se sentir representado. Eu sempre tento transparecer isso, porque é isso que vai fazer a minha estrela brilhar. É isso. Obrigado pelo convite. É isso, eu acho que você arrasa muito, você transparece muita confiança e muito gosto de estar onde você está, assim. E Obrigado. tu, Suelen, como tá aí? Fazer esse set foi muito legal pra mim, porque foi foi acessar uma pesquisa que eu já escuto há bastante tempo, mas eu nunca tinha trabalhado ela, né? Eu escuto house desde comecinho, assim, de que eu me entendo por gente, assim, desde rádio até outras vivências de pista. E eu nunca tinha parado para tocar especificamente, assim. Porque, enfim, vim de uma outra vertente de som, que vinha mais com rap, ele foi se passando por funk, foi intercalando para outros sentidos, assim. Mas o gênero em si sempre me fascina, porque, enfim, eu escuto em casa, escuto lavando louça, tomando um banho, para motivar um dia, para dar uma corridinha, enfim. E aí poder montar ele foi muito legal, assim, principalmente dentro do corpo dessa festa que eu acho bafo, acho lindo. Tinha acompanhado a primeira edição, eu achei tudo. E aí esse line dessa edição também me senti muito abraçada, assim, por pessoas que eu conheço há pouco tempo, mas já considero pacas. E tá sendo muito legal, de verdade, parabéns, assim, tanto em questões de produção, eu achei vocês extremamente organizadas, eu acho isso ótimo. Foi interessante, na verdade, eu trazer esse set, assim, com uma parada um pouco mais house para desacelerar, porque tava tudo mais acelerado, tanto na minha vida quanto na pesquisa. E aí, tipo, poder dar uma pensada com mais calma nas construções, trazer uma mixagem mais devagar, que era algo que eu também já não estava mais acostumada, porque eu costumo fazer uma mixagem mais... Então, poder fazer isso com um pouco mais de calma e sentir melhor a música, até o formato do set ser um pouquinho mais longo também para mim foi uma experiência nova, assim. Porque eu tô acostumada com sets de até 1 hora no máximo, né? E aí poder fazer a experiência durar um pouquinho mais foi legal para explorar umas tracks, assim, entender também qual seria o feeling que eu queria passar com aquilo. É muito massa de verdade, assim. Eu me senti super acolhida pelo convite. Tanto para poder experimentar, quanto para poder estar junto de vocês, assim, e construir alguma coisa junto, né? Tipo, com um objetivo comum, assim. Uma pergunta que me veio agora, que é uma coisa que eu sempre fico interessada, assim. Como que vocês montam os sets de vocês? Qual é a pira de vocês nesse sentido? Tem um processo que ele depende muito se o set vai sair ou se o set vai acontecer e nunca vai mais para lugar nenhum. Isso diferencia muito no processo. Mas eu tenho meio que uma primeira fase, que é quando eu seleciono as coisas que eu já tenho, que eu acho que combinam com o que eu quero tocar, e o que precisa de mais, assim. E eu vou fazendo pesquisas em cima disso. E aí, quando eu sinto que eu tenho um material suficiente, eu vou brincando com eles, assim. Não, eu não monto de primeira, assim, eu vou entendendo como é que eles funcionam, quando eu tenho tempo também, claro, né? Porque eu acho que também me pira muito, não é só as pesquisas individuais, mas o que acontece quando uma migra na outra, assim, sabe? Acho que é o momento mais importante do que quando, tipo, foi, é quando eu vejo, quando elas se entrelaçam e vira uma outra coisa, e quando uma sai, a outra fica, o que essa que fica deixou, e o que essa que, tipo, tá vindo agora tá trazendo, assim, sabe? Então, acho que meu processo, ele também vai se mutando muito a partir do que eu quero entregar, para onde eu tô entregando. E, por exemplo, quando eu toco numa pista, assim, na vida pré-corona, às vezes eu preferia não estar tão preparada,
para poder ser tocada pelo momento, assim, sabe? Eu vim de um lugar muito foda-se, assim, pras pessoas, quando comecei a tocar. Eu realmente só queria tocar o que eu queria. Tipo assim, eu tava ouvindo isso, eu ia tocar. Eu comecei tocando Psy, porque eu tinha um rolê bem dramático, assim, na minha cabeça. Eu tava bem foda-se, assim, eu ia tocar numa festa de funk e eu ia tocar Psy. Eu tenho isso também, assim, me identifico com essa ideia de não estar tão preparada para poder estar aberta, né, assim, para tocar, né? Tipo assim, já tem a mixagem meio que pré-definida, a performance inteira de tipo 1h30, 2 horas, 5 horas, né? Completamente organizada, assim. Também não é muito a minha pira. Eu acho que para mim tem que ter uma leitura do que eu tô sentindo naquele momento, do que a galera tá sentindo, mas eu preciso de uma estruturinha, assim. Tipo, sei lá, vamos dizer, um guitarrista que vai improvisar, ele ensaia vários padrões, né, antes de improvisar. Um pouco essa minha pira. Então, eu fico ensaiando os padrões de mixagem, de junções, ou de estabelecendo, tipo isso, padrões mesmo, assim, para fazer esse improviso. Eu não gosto de chegar tão no escuro, assim, atualmente. Eu fico mais insegura. Mas eu gosto dessa improvisação também. Eu tenho uma pira que eu gosto de fazer, que é gravar o set antes de tocar e escutar ele em algum momento aleatório. Gravo um set e boto ele no meu celular e vou fazer mercado. Aí eu vou escutando e aí, tipo, tentando entender, porque eu fico pensando, eu gosto de me colocar no lugar da pessoa que vai ouvir. Quando são sets que são divulgados e coisas assim, pensando, né, a pessoa não vai ouvir isso aqui só em situação de festa, né? E ela também não vai estar na mesma vibe que eu, né? Vai estar, enfim, vai interpretar da sua forma. Né? E aí eu gosto de imaginar, assim, como esse set pode funcionar em outros cenários, assim, além do cenário que eu imaginei, né? Eu achei curioso que esse set da Quero Quando Levo foi fácil para mim o processo. Ele fluiu bem, assim. Eu consegui gravar de primeira. E normalmente quando eu gravo umas 7, 8, 9 vezes. Eu achei isso bom porque foi bem intuitivo. Foi bem sensível, assim, a condução dele. Fui ouvindo as músicas, vendo que elas estavam, né, aplicando, assim, e, tipo, sentindo, assim. Mas, resumindo sobre o processo de criação do set, assim, depende, eu me identifico bastante com o que o Calibre falou, depende de qual vai ser a difusão dele, né? Eu tava acostumada a tocar pop e funk também. Então, é comum o pessoal pedir música e eu tenho, posso encaixar. E aí encaixar isso no meio do set e o set ir tomando um outro percurso também, né? Então acabar transformando. Mas quando é gravado e é algo que eu sei que eu posso elaborar um conceito e pensar com um pouco mais de calma, né? Eu gosto de fazer a lista, pensar bem ela, pensar bem as viradas, escutar antes e depois, se eu tiver a oportunidade, para ver como vai ficar e ser esse mesmo resultado. Eu sou bem chata, né? A primeira coisa que vem é o nome, pra mim. O nome do set, o nome da minha história. E eu procuro ser muito fiel a ela. Qual é a história que eu quero construir? Então, às vezes, começo mais escuro, eu gosto de trabalhar com escuro e claro, que aí às vezes eu começo mais pesado, mais sombrio, misterioso. Mesmo no set alegre, eu gosto de tentar trazer sempre essa sensação de que, olha, ele mudou e eu nem percebi. Por exemplo, na minha última música, eu escolhi uma música que tinha carnaval, porque a Marta é do Rio, né? Então, a galera é do Rio. Se essa festa acontecer aí um dia, eu espero que sim, presencialmente, pode me convidar, eu aceito. E aí eu peguei e sempre penso em trazer uma festa, uma música que converse com aquele público. Obrigada, Fox. Lindo, valeu. Agradeço Arrasou. os compartilhamentos, pela generosidade de estar aqui com a gente mais uma vez. Espero te ver logo nas pistas, quero tocar junto. Para as meninas, eu tenho uma pergunta assim, final, que é como que tem sido as apresentações para vocês nesse tempo de pandemia e como vocês estão pensando pós-pandemia? No começo, as festas online foi uma salvação no sentido de, tipo, ocupar minha cabeça
para não ficar o tempo todo pensando, tipo, gatilhos, assim, né? No começo de maio, eu fiz a minha primeira live em vídeo, que foi pelo Festival Marcha Entra na Sala, que foi um festival grande, assim, de um financiamento coletivo grande, que deu certo. E a partir da marcha, não sei se coincidência ou não, muita coisa começou a acontecer para mim. Foi muito louco, porque eu comecei a ser chamada para tocar em rolês que sempre foram um sonho para mim tocar, tipo a Mamba Negra, a Bicuda, a Desvio, que é aí do Rio, toquei para 1010, toquei para a festa de Manaus. Enfim, toquei para vários lugares que antes da pandemia eu sentia que eu estava caminhando para chegar lá, mas que ainda tinha um tempo para chegar lá, sabe? Só que o que eu não esperava é que não era só o meu trabalho, né? Tinha live. Tinha, a live tinha que dar certo. Ao mesmo tempo, então, tipo, todas essas experiências que foram positivas no sentido de estar em movimento, colocava a gente em um outro lugar profissional de ter que fazer outras coisas técnicas acontecerem. Então, tipo, o set às vezes estava num lugar mais baixo, assim, tinha a internet, tinha o computador, tinha a câmera, tinha tanta coisa. Então, para mim, foi agridoce, assim, tipo, era bafo poder estar nesses lugares, mas ao mesmo tempo eu tinha toda uma atenção que era como meu trabalho ia chegar nesses lugares, assim. E também vindo de um pensamento de tipo, o Sudeste tem realmente uma dificuldade babado de curar pessoas daqui do Nordeste, assim. Uma dificuldade mesmo, assim. Eu falo preguiça porque eu sei que é preguiça, porque eu sei que tem gente, assim, sabe? Muitas vezes era a única DJ do Nordeste em line-up. Então eu também sentia que, caramba, eu não sei quando isso vai acontecer de novo, porque eu sei que é difícil para pessoas do Sudeste fazerem isso. Então era também quase como se fosse a única chance, sabe? Quando eu peguei o tato, assim, eu comecei a entender também quais lugares eu queria e quais lugares eu não queria. Porque no começo eu fui aceitando tudo também. Foi tipo, tudo que vinha eu dizia, ai, quero, vamos, ai, vamos, quero. Tipo, feliz, assim, nossa, tá rolando. Mas depois eu fui entendendo que eu tinha que pesar para as coisas darem certo quando fosse para acontecer. Era melhor eu fazer 2 lives boas do que fazer 6 e, tipo, tudo sair médio, assim, sabe? Então eu comecei a também me entender nessa nova dinâmica. E em relação à volta, né, ao pós-pandemia, eu já toquei aqui, né, presencialmente. Vou tocar em algumas datas agora em novembro. Não sinto ainda uma volta, assim. Quando eu toquei, eu não senti isso. Eu não senti, tipo, durante a pandemia, quando eu pensava em eu tocando ao vivo de novo, eu me imaginava chorando horrores. Eu sabia que quando eu sentisse que estava acontecendo, eu ia desmoronar. E aí quando eu toquei, eu não senti. Então eu entendi que não voltou assim. E é óbvio que a pandemia não acabou, a gente sabe disso, mas também acho que é uma coisa da gente entender que a gente vai voltar, mas não vai ser um processo muito gradual, sabe? Não vai ser um choque de voltei assim. Eu entendi que vai ser um processo muito gradual, lento. Nessa volta eu tô mais observando do que extasiada assim, sabe? Eu tô mais observando, mais me entendendo. Fiquei totalmente É, contemplada, amiga. Nossa, fiquei até meio. Porque você falou da emoção, né? E eu fico imaginando bastante isso. Acho que vou começar falando até da volta. Porque eu tava acostumada a tocar mais freestyle mesmo, assim, sabe? Então ia mais pelo feeling. E aí, nesse momento de pausa, eu consegui elaborar um pouco melhor, pesquisar com mais calma, trazer um outro olhar e tal, ver como funciona, ver como não funciona. E eu percebo que eu consegui elaborar algo mais conceitual aqui, nesse momento, dentro da minha casa, com o tempo, pensando em 7, em 3, 4 dias. Mas eu sempre trouxe essa coisa de me emocionar na pista, assim. Eu sinto muita falta disso. De ter aquela troca direta, né? Você poder, tipo, olhar no olho de uma pessoa ou ver uma pessoa ali num raio de 100 metros de distância e saber que aquela pessoa tá emocionada porque ela realmente tá sentindo aquilo e está dividindo aquele mesmo espaço, assim. Então, eu acredito que eu vou ficar bem emocionada no meu próximo set, assim, na vida real, né? No mundo não virtual, assim. Eu também tô retomando a tocar, eu vou tocar amanhã, inclusive, num bar. Sabendo, assim, que também não é dividir super essa opinião da Libra, que, tipo, não é a mesma sensação. A pesquisa das músicas já vem de um outro jeito, já. Você vai pensando numa parada que é um ambiente diferente de festa, né? É bom no fato de poder estar interagindo um pouco de novo com as pessoas, né?
poder estar levando o trabalho de novo, interagindo com elas. Mas, ao mesmo tempo, parece que falta um tempero, né? Falta, né, essa interação e essa troca, assim, que é algo que, tipo, sempre foi muito fundamental, assim, para minha experiência de set. E durante, eu posso dizer que eu, né, tentando trazer para o lado um pouco positivo, sem romantizar muito a situação que a gente está, mas tentando trazer as partes boas desse processo, assim, eu consegui aprender muito mais sobre técnicas, sobre maneiras de pesquisar, sobre qual o software, hardware, tudo que eu preciso para trabalhar também, e outras técnicas que eu não estava acostumada a usar porque era muito corrido sempre, né? Então, né, agora tendo um pouco mais de tempo para conseguir elaborar as coisas e pensar em como vai ser feito, qual vai ser o conceito que eu vou expor, assim, me aliviou um pouco e me deixa feliz, assim, saber que, tipo, nesse período, pelo menos, teve a possibilidade de construir algo, né, relacionado ao meu trabalho, assim, relacionado à técnica, para poder colher depois, assim, um resultado cada vez melhor, né? Acho que a evolução acontece, né, querendo ou não. E o outro ponto positivo também é a questão de poder interagir com pessoas de lugares onde a gente não imagina, né? Muitos lines com pessoas de outros países, ou pessoas desse mesmo, mas, tipo, às vezes, quando era festa presencial acontecendo, a gente estava fazendo uma festa aqui em Porto Alegre, você estava fazendo uma no Rio, o Liber estava fazendo uma em Recife, cada um fazia uma, mas a gente não tinha oportunidade de trocar sobre essas informações, né? Sobre essas linguagens, essas pistas e tudo. Hoje a gente consegue, mesmo que as três estejam em ambientes diferentes, a gente consegue experienciar isso tudo pelo virtual, né? A gente percebeu que nos primeiros momentos, né, nessa primeira questão de live, quem aparecia era a galera com setup mais foda, era a galera que tinha mais acessos para poder ter uma internet boa, para poder ter tempo disponível também, né? Eu sinto isso também, né, que a pandemia trouxe todas essas dificuldades, assim, essa estrutura outra, como reagir a isso, né? Acho que também no início as marcas que geralmente patrocinam ficaram meio onde a gente vai e como a gente vai fazer também, então os rolês aconteceram menos, né? Já que não tinha dinheiro envolvido com isso. Mas acho que tem todo esse panorama que você traz, Suelen, que é bem delicado, né? Até por isso eu não acho que para a gente faz muito sentido ter uma live. Só queria agradecer vocês, obrigada por estarem juntos. Vamos seguindo nos chamas, nos chaminhas. Nos chamas, né? Nas chaminhas. Eu acho assim maravilhoso. É isso.